Olá, meninas e meninos! Vocês conhecem a história do log cabin? Quer aprender? Quer saber a história do log cabin? Para quem não sabe, o log cabin é um dos blocos mais tradicionais que nós temos no patchwork. O log cabin é um dos blocos tradicionais da infinidade de blocos que existem no patchwork. E por que ele é tradicional? Porque a história dele é muito interessante. A história desse bloco é muito interessante. Ele é um bloco que significa a amizade. Amizade em volta do fogão a lenha. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente os blocos mais tradicionais, essa parte central, esse quadrado central, ele é feito em vermelho. Então, se você vê qualquer bloco construído de log cabin significa cabana de toras, cabana de toras. Se você vê o bloco construído com esse quadrado central de vermelho, significa que aquela quilter é uma quilter muito tradicional. Aqui no caso eu fiz ele em verde. Mas por que o vermelho? Porque o vermelho significa amizade em volta do fogão a lenha. Porque muitos anos atrás, os maridos saíam para pescar, para caçar e ficavam vários dias fora. E as mulheres ficavam em casa e muitas vezes ficavam com tempo ocioso, faziam as suas atividades de casa. E aí o que elas resolveram fazer? Elas se reuniram em volta de um fogão a lenha e começaram a pensar o que elas podiam fazer para o tempo passar. Aí elas olharam para a cabana e viram como os maridos construíram aquela cabana. E pensaram assim, por que nós não podemos pegar as roupas, cortar em tiras e construir mantas com essas tiras? Então ele foi feito em cima da construção da cabana onde elas moravam, da cabana de toras. Então quando você faz a cabana de toras, você faz o alicerce, aí você coloca uma tora e vai colocando, volteando uma em cima da outra, você faz tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário, mas você vai montando a cabana até fazer a elevação das paredes. E com o bloco é a mesma coisa. Então, o vermelho do centro significa amizade em volta do fogão a lenha. Então, o bloco vermelho, a quadrado central do centro, significa o fogão a lenha. E as tiras em volta significa as toras da cabana. Por isso que ele se chama cabana de toras. E na época da escravidão, eles eram utilizados como meio de comunicação. Por exemplo, log cabin com centro amarelo, as pessoas penduravam nas janelas das suas casas e ele significava que aquela família era uma família abolicionista. Então, se alguém estivesse precisando de algum socorro, de alguma ajuda, poderia procurar aquela família que sabia que aquela família era uma família abolicionista. Então, ele foi usado também como meio de comunicação, uma maneira de você se expressar. Então, as histórias, e tem uma infinidade de histórias sobre o log cabin. É muito interessante. Vale a pena estudar, vale a pena dar uma pesquisada e ler um pouquinho sobre o log cabin, que é bem interessante. Ele é feito basicamente em volta de um quadrado central e tiras. Eu gosto muito de trabalhar com as tiras de entre 4 e 4,5. Entre 4 e 4,5 dá um tamanho de bloco bem interessante. Você pode, aí tem uma afinidade de variações. Você pode fazer um lado mais estreito, outro lado mais largo. Você pode fazer tiras estreitas, você pode fazer uma mais larga, uma mais estreita. Então, tem várias opções. Você pode fazer de um lado verde, do outro lado verde, outro lado neutro. Existem inúmeras formas de você fazer o log cabin. Dá uma pesquisada que as montagens também são muito interessantes do log cabin. Se você colocar bordas intermediárias com triângulos nas pontas, formam também um outro design, é bem interessante. Você olhando o bloco assim, você não dá quase nada por ele, mas na hora que você faz as montagens, dá uns efeitos muito, muito interessantes. Eu vou colocar para vocês aqui algumas ideias de montagem com o log cabin, só para vocês terem ideia das inúmeras opções que nós temos para trabalhar. Mas eu aconselho a dar uma pesquisada. Coloca no Google log cabin, vocês vão ver a quantidade de opções que vocês têm para construir com esse bloco. Antes de começar a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, dá a sua curtida e outra coisa, não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que tem no nosso canal. Então ele parte de um quadrado central.
Eu cortei o meu aqui, um quadrado de 7,5. Um quadrado de 7,5. Então, na realidade, o que você vai fazer? Você vai construir duas faixas claras, duas faixas escuras. Então, aqui eu coloquei duas faixas claras, duas faixas escuras. Duas claras, duas escuras. Duas claras, duas escuras. Duas claras, duas escuras. E até montar o bloco no tamanho que eu preciso, que é o tamanho que eu quero, certo? Mas sempre fazendo em pares, de 2 em 2. Duas claras, duas escuras, duas claras, duas escuras. Você pode construir no sentido horário, no sentido do relógio, ou no sentido anti-horário. Então, eu vou vir aqui, olha. Então, aqui eu já tenho a primeira célula já costurada. Então, aqui está o meu quadrado central. Eu costurei a tira verde clara no verde escuro. Depois eu vim para a clara. Então, eu fiz aqui a clara e a clara. Como eu tinha uma só, eu venho com a segunda aqui. Aí a próxima eu vou fazer o mesmo processo. Aqui eu fiz no sentido anti-horário. Então eu costura, tira, corta. Costura, tira, corta. Se você quiser, você pode fazer a medida. Então você pode cortar quadrado de 7,5, a tira de 7,5 de altura. Depois você vem, mede quanto deu e corta a outra tira aqui. Ou você pode vir com a tira, coloca aqui em cima, costura e corta. Costura e corta, tá? Eu normalmente faço isso, eu deixo a tira comprida, eu vou costurando e vou cortando, vou costurando e vou cortando, sem sair da máquina. Costura, cortei, aí eu venho e coloco a outra neutra. Venho e coloco a outra neutra aqui. Ó, venho e coloco a outra neutra. Depois, o que tá faltando agora? Tá faltando a verde. Aí eu venho e costuro a verde. Aí eu conto, eu tenho escuro, 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 claro, escuro, claro. Então eu tenho duas claras, duas coloridas. Vamos falar colorido e claro para entender melhor, certo? Vou dando a sequência. Então tá aqui a mesma célula, vim com outro tom de verde, vim com outro tom. Pode fazer aqui essa de uma cor, essa de outra, essa de uma cor, essa de outra, essa de uma cor, essa de outra. No caso aqui, eu fiz as duas do mesmo tom. Eu fiz as duas do mesmo tom. Mas poderia ter feito aqui cada um com um tom de neutro e aqui posso fazer colorido. Fica muito interessante fazer colorido. Eu tenho vários trabalhos, porque sobra muita tira. Eu tenho vários trabalhos que esse lado aqui está todo colorido e fica bonito. Não necessariamente precisa fazer duas da mesma cor. Eu posso, por exemplo, pôr o verde aqui e pôr um vermelho aqui. Põe um azul aqui, põe um amarelo aqui. Põe um roxo aqui, põe um laranja aqui. Fica bem bonito, fica bem interessante também. Aí, a mesma coisa, costurei aqui, certo? Cadê a minha parte? Costurei aqui, vou costurar a outra escura. E assim, sucessivamente, olha. Aqui, vamos pegar essa célula aqui. Então, me preparei aqui, fui fazer o almoço, fui ajudar nas coisas de casa. Aonde eu começo? Você vem e pensa assim, centro, 1, 2, centro, 1, 2, centro, 1. Então, a próxima faixa vai ser aqui, olha. A próxima faixa vai ser aqui. Por quê? Porque aqui só tem uma faixa clara, ó. Aqui eu tenho duas. Então, a próxima vai ser aqui. Então, eu vou vir e vou costurar. Costurei a próxima faixa aqui, certo? Aí eu conto aqui. Aqui é a mesma coisa. Parei, fui fazer alguma coisa com o filho em casa. Parei desse jeito aqui, saí da máquina, fui atender a porta, voltei, estou perdida, não sei aonde eu costurar. Centro, conta, 1, 2, certo. Centro, 1, 2, certo. Centro, 1, 2, certo. Centro, 1. Então, a próxima que eu vou costurar tem que ser aqui embaixo. Tem que ser aqui embaixo. Olha, aqui. Certo? Tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Aonde eu começo? Tenho 4 lados. Aonde eu começo? No mesmo lado que eu comecei a primeira. Então, essa foi a primeira faixa costurada. Então, a próxima vai ser aqui. Então, a próxima vai ser aqui. Vou vir e vou costurar aqui. Certo? Então, tem 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu estou fazendo no sentido anti-horário, então eu vou costurar
em cima a próxima. Vou vir aqui e vou costurar em cima, olha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. A próxima é aqui. Venho e costuro deste lado aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. A próxima é aqui embaixo. A próxima é aqui embaixo. Então, venho e costuro embaixo aqui. Aí vou contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aonde eu começo? Deste lado aqui. Por que deste lado aqui? Porque foi a primeira faixa que eu costurei, foi essa verde clara pequena aqui. Então, eu vou vir e vou costurar a escura aqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, a próxima é aqui, olha. Para completar, porque eu estou fazendo no sentido anti-horário. Então, eu vou vir e vou costurar aqui. Mesma coisa, vou contar para conferir se está certo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A próxima é aqui. Certo? A próxima é aqui. Cheguei aqui, eu conto. Vamos começar do início aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. A última vai ser feita aqui. Aí eu fecho o meu bloco igual a ele aqui. Como que eu passo essas costuras quando eu estiver costurando? Como que eu faço? Eu posso passar costura aberta, ou você pode tombar todas as costuras. O Log Cabin permite que você tombe todas as costuras também, tá? Ou passa aberto ou passa com a costura tombada. Aí fica a seu critério. A costura tombada também facilita muito no caso do Log Cabin. É um bloco muito interessante que dá para montar. É que aqui o meu não está costurado, olha. Mas dá para montar de diversas maneiras. A gente tem várias opções de maneiras de montagem. Você faz desenhos formando ondas, formando triângulos. Dá para fazer inúmeras montagens. Dá uma olhadinha nesses modelos que eu estou mostrando para vocês. Quanta opção que nós temos para fazer com o Log Cabin. Dá para se divertir. E o melhor, dá para aproveitar todas as sobras de tecido. Então, uma dica que eu queria dar para vocês. Eu vou nessas casas de populares. Sabe quando a gente compra a caixa para colocar talher com tampa? Nessas casas de lojas populares existem umas caixas organizadoras para colocar garfo, faca, colher, concha e tem tampa. Então eu tenho duas. Uma delas eu só coloco tecido neutro. Então sobrou tecido, eu já corto faixa de 4,5 e guardo lá naquela caixa. Tudo misturado, todos os tons de neutro. Branco, pérola, cinza, bege. Tem uma caixa só de tons de pérola, branco, bege e cinza. E tem uma outra caixa que são os tecidos coloridos. Sobrou, fiz qualquer pet, sobrou faixa, eu já corto de 4,5 e já coloco naquela caixa. Tampo e deixo guardado. Quando eu quero fazer algum trabalho de Log Cabin, eu ponho as duas caixas e vou trabalhando. Eu nem levanto da máquina. Coloco ela do lado da máquina e já vou costurando e cortando, costurando e cortando. Quando termino o bloco, eu sento e passo tudo. É muito prático, muito rápido. E outra, você aproveita todos os seus scraps, todos os seus tecidos. Espero que vocês, a partir de agora, aproveitem os seus tecidos e façam muito bloco de Log Cabin. Vai fazendo bloco e vai guardando. Determina um tamanho, nesse caso aqui eu fiz um bloco de 30 centímetros, ele ficou um bloco de 30 centímetros. Vai fazendo os blocos e vai guardando. Cada passo a passo desse aqui vai ser um bloco. Aqui praticamente vai dar quase que uma colcha de bebê na hora que eu terminar de montar todos esses passo a passo aqui, vai dar uma colcha de bebê. Porque cada um é um bloco que vai dar. Cada um que tem um quadradinho central é um bloco que vai dar. Então dá para se divertir, dá para fazer muita coisa bacana. E não se esqueça, me marque que eu vou adorar ver o seu trabalho. Fez bloco novo? Me marca que eu vou adorar ver e principalmente eu vou adorar compartilhar com as meninas e com os meninos. Beijinhos e até a próxima aula. Você que assistiu a nossa aula aqui,
você precisa saber que eu tenho uma escola de patchwork, que é o Portal do Patchwork. Lá você tem uma infinidade de aulas com diversas técnicas, diversas formas de você construir o patch, desde peças de costura criativa até patchwork. Quer conhecer tudo sobre o Portal do Patchwork? Aqui embaixo na descrição do vídeo, já está aparecendo, e aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as informações. Eu te espero lá!